A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito, acompanhar a simplicidade de uma linha, imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E não custa lembrar, exatamente daqui a 2 semanas acontecem as eleições gerais aqui no país. E a gente vai querer saber no programa de hoje mais um pouco sobre como analistas políticos, cientistas políticos estão vendo esse momento da disputa, principalmente aqui em Goiás, mas também falando um pouco do plano nacional. Para isso, estamos recebendo 2 convidados. Mas eu começo apresentando primeiro, ele que faz parte da nossa equipe, né, e que mais uma vez está aqui conosco no programa, Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Paulo. Boa noite a todos. Tá bem, obrigado por ter vindo. E eu apresento aqui 2 convidados, um que tem vindo já com alguma regularidade nos últimos programas. A gente redescobriu o professor Wilson Ferreira da Cunha, cientista político e professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, boa noite para todos. Obrigado por ter vindo. E vindo pela primeira vez ao programa, a gente quer saber também a visão que ele tem desse momento político. Ele que também é cientista político, professor do curso de Relações Internacionais, também da PUC Goiás, Pedro Araújo Pietrafesa. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem. Obrigado por ter vindo. A gente vai para um intervalo bastante rápido e em seguida eu quero ouvir deles a análise que eles fazem dessa reta final da campanha aqui em Goiás, principalmente. Fique ligado. Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto.
Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. A Só Bandeiras é a marca mais conceituada no ramo de bandeiras. Há 18 anos no mercado, a Só Bandeiras é especialista em campanhas políticas e coloca à disposição do cliente uma imensa variedade de produtos e serviços. Não importa qual é a sua preferência partidária, a Só Bandeiras faz a melhor divulgação. Ligue 32780018. Só Bandeiras, confeccionando sentimentos, despertando paixões. Muito bem, programa de hoje, recebendo 2 cientistas políticos, está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, ele que é professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Também está aqui o Pedro Araújo Pietrafeza, também cientista político e que é professor do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. E o Rafael Vasconcelos. Vou deixar a primeira pergunta para você, Rafael. Sim, eu quero... Primeiro a gente pode analisar o cenário nacional, Paulo? Claro, de lá a gente vem para Goiás. Vamos lá então. Eu queria que vocês avaliassem o fenômeno Marina Silva, né? Todo mundo diz o seguinte, a gente, numa campanha eleitoral, precisa-se de um poder econômico muito grande e de uma estrutura partidária. Marina Silva não tem nenhum desses 2 elementos na sua campanha. Que fenômeno é esse, Marina Silva? Bom, eu acredito que nessa campanha, na campanha de 2014, ela tem uma estrutura partidária melhor do que a da de 2010. O PSB ele tem alguns governadores, tem uma certa bancada no Congresso Nacional, tem senadores. Então, acredito que com todo o arranjo que o Eduardo Campos fez antes da sua morte, possibilitou que ela tivesse um mínimo de estrutura partidária para poder concorrer a essas eleições. Por um outro lado, ela tem um pouco do carisma que ficou de 2010, que ela teve 20 milhões de votos numa estrutura extremamente precária, que foi quando ela concorreu pelo Partido Verde, e também com esse mal-estar que nós tivemos com a política, que foi exacerbado nas manifestações de 2013, pode explicar esse fenômeno da Marina Silva hoje, com o desgaste tanto da candidatura do PSDB, com Aécio Neves, que não decolou, está tendo um desempenho muito inferior aos outros candidatos do PSDB historicamente, e com a Dilma Rousseff. Seria mais ou menos um voto de protesto, professor? Um voto de quem não tem em quem votar, vai a Marina? Seria mais ou menos isso? Ou seria mérito exclusivo dela? Não, Claro que ela tem algum mérito. Sim, mas, em sua maioria, com base nessa análise que o senhor fez, seria muito mais um voto de protesto? É um pouco dos dois. Primeiro, é um desgaste com essa polarização que teve do PT e do PSDB desde a época do Fernando Henrique, e também é um pouco... tendo em vista esse desgaste, tem esse voto de protesto, mas também tem as pessoas que simpatizam com o discurso dela. Então, mesmo que o discurso da Marina Silva, num primeiro momento, da nova política, pode parecer um pouco, se você pegar a consistência vazio, mas é um discurso que pegou na população, porque a população está cansada, uma vez que os partidos políticos, né, tanto no Brasil, mas se você ver no cenário internacional, está havendo um desgaste dessa representação tradicional dos partidos políticos. A Marina está conseguindo, e esse é um mérito dela, transpor esse desgaste dos partidos na figura pessoal dela. O senhor falou do discurso de Marina, quero ouvir o professor Wilson Ferreira da Cunha. O discurso de Marina convence porque os próprios adversários dela dizem que, ora ela fala uma coisa, outra ela fala outra completamente diferente, completamente oposta. Como é que o senhor vê o discurso da Marina? Talvez os opositores de Marina buscam encontrar alguma contradição na sua pregação política, mas, na verdade, a Marina, como disse o professor, ela tem uma base eleitoral muito grande desde 2010, mas, na verdade, Marina representa hoje um protesto político contra os partidos. Ela não tem partido, ela é sem partido, ela caiu de paraquedas no PSDB por causa da morte, da tragédia do PSDB, da morte de Eduardo Campos. Caso contrário, não existiria a figura de Marina. Então, a gente tem que examinar os fatos
ela representa um não aos partidos, ela não existe essa organização partidária que o professor referiu. Basicamente, ela tem uma estrutura em 2 estados apenas, isso é muito pouco. Quer dizer, o povo não está elegendo, seguindo sigla partidária, e sim um personagem que diz não a tudo que está aí. Marina Silva é pouco do Lula de 2002, que tinha uma posição mais radical, era contra o Plano Real e, de repente, ficou mais flexível. Ela se encaixa nesse perfil? O Lula de 2002, ele teve que apresentar uma carta aos brasileiros, não reafirmando o que representava o PT antes de 2003, mas praticamente dizendo que iria colaborar com os projetos macroeconômicos do governo do PSDB-FHC e convidando ainda elementos responsáveis e de confiabilidade nacional e internacional, como Henrique Meirelles, para ocupar o Banco Central. Então, isso foi muito importante para ter o governo Lula, e passou os seus 8 anos, foi o último ministro a sair, que deu credibilidade interna e externa. Isso manteve o PT no poder, né, que praticamente depois de Lula 1 e Lula 2, Dilma começou a não cuidar da economia, da inflação e de todas as áreas que hoje o povo protesta na rua. Mas o PT no poder, quando ele subiu ao poder, quando ele chegou ao poder, ele deixou de ser o PT de oposição ao poder. Ele passou a ser um PT quase que gêmeo, siamês, né? quase que siamês do que lá estava naquela época. Sim. Isso pode acontecer com Marina? Porque o PT, o lulopetismo, resgatou a política tradicional brasileira, que é de se manter no poder. Tanto que aliou-se, em primeiro lugar, ao partido forte até hoje, que é o PMDB. Pois aí Marina também não nega descarta, que possa se aliar ao PMDB. Mas, e é nesse ponto que eu pergunto, Marina pode repetir, né, o que foi para muitos a frustração com o PT? É lógico. Ela pode ser um novo Lula nesse sentido, é isso, Rafael? Exatamente isso. Exatamente. Bom, isso pode acontecer, que a gente vai ver a partir do dia 1º do candidato que ganhar a eleição. Então, se for Marina, quer dizer, se ela caminhar por esse rumo, né, como o PT caminhou, quer dizer, vai haver protesto, vai haver críticas, ela vai sentir isso na pele. Só que o eleitor hoje não está enxergando na Marina uma continuidade da estratégia petista de governar, da maneira petista de governar. Sim, mas teria semelhança com o PT antes do poder. Sim, ela foi do PT, saiu do PT antes de Eduardo Campos, e hoje ela é um símbolo nacional do não a tudo que está aí, a política arcaica, tradicional, que quer e tem um projeto apenas de manter-se no poder e não um projeto para a nação, para o país. Pois é, mas no momento em que se critica tanto os bancos, os banqueiros por extensão, quer dizer, a Marina chega de mãos dadas com a NECA Setúbal, que é herdeira, né, do Itaú Unibanco. Como é que o senhor vê isso, professor? Eu queria só resgatar um pouco a discussão anterior, que a gente tem que ver qual que é a estrutura institucional do nosso sistema político. Nós vivemos num presidencialismo de coalizão. Vivendo um presidencialismo de coalizão, desde ali da Constituição Federal, os governos tiveram, os partidos que ganharam as eleições não conseguem fazer a maioria no Congresso Nacional. Por conta das características institucionais do nosso presidencialismo, todos os presidentes, claro, o Collor teve o discurso de não querer fazer coalizões com os partidos, depois o Itamar Franco tentou fazer um governo de união nacional, Fernando Henrique e Lula conseguiram construir essa base de apoio no Congresso Nacional para poder governar. Então, nós temos que ter em mente que no nosso sistema político a gente tem que fazer esse tipo de coalizões, seja com o PMDB, seja com os partidos que têm representação no Congresso Nacional, para que os partidos políticos consigam governar da melhor forma possível. Tanto Fernando Henrique governou com, que a gente pode até, a ciência política diz que governou com quase como se fosse um parlamentarismo, por ter a maioria no Congresso Nacional. O Lula teve, depois de 2004, essa maioria no Congresso Nacional e conseguiu ter um governo relativamente de sucesso. Tanto Fernando Henrique quanto o Lula implementaram os seus projetos de governo com um relativo sucesso, com
menos perdas do que ganho no Congresso Nacional. O que vai acontecer com a Marina Silva, a gente tem que diferenciar a rede do PSB. O PSB abraçou a Marina Silva e deu a ela a estrutura partidária que o PSB tem. A rede é um partido que, se porventura ela ganhar as eleições, pode ser criado no ano que vem. E aí vai ter Marina pode deixar o PSB, segundo garantiu o presidente do próprio partido PSB. Ela pode deixar. E aí ela está fazendo uma proposta de, eu vou governar, não fazendo essas coalizões que o nosso presidencialismo ele se configurou no decorrer dos anos, tanto com o Fernando Henrique quanto com o Lula e com a Dilma, que administrou de uma forma não tão competente essa coalizão. A Marina está propondo, não, eu não vou governar com essa coalizão como historicamente está acontecendo no Brasil. Eu vou fazer por projetos. Então, é uma coalizão ad hoc, né? Então, eu vou fazer o meu programa e vou trazer os partidos ou os melhores para poder governar junto comigo. Em relação ainda às outras candidaturas, a Aécio Neves cresceu, na última pesquisa Ibope, cresceu 4 pontos. Ele tem sustentação, tem força para chegar no segundo turno a ponto de incomodar a Marina Silva? Não. Eu vou responder as duas perguntas. Primeiro, a questão dos bancos, eu acho que não tem um problema se você ter o apoio, do caso lá do Banco Itaú, para a sua candidatura. Isso não é um problema, não é uma contradição da Marina Silva ter esse tipo de apoio político. No que se refere a... Sim, mas eu quis dizer o seguinte, no momento em que se critica tanto os bancos que nunca ganharam tanto como estão ganhando agora nos governos do PT, quer dizer, Marina, que se propõe a ser a nova política, quer dizer, ela vem de braços dados já com os banqueiros. Isso. Bom, os bancos, o Banco Itaú, ele também... A ANECA, ela também apoiou a candidatura do Haddad, né? Então, é normal que essas lideranças que representam setores, eles indiquem os seus candidatos. Então, não há necessariamente uma contradição no que se refere ao discurso da nova política, no meu ponto de vista. Sim. No que se refere ao Aécio Neves, acredito que não há, por enquanto, uma indicação de sustentação de crescimento para que ele chegue no segundo turno. Tem que ver a próxima pesquisa eleitoral que vai indicar se esse crescimento ele é consistente ou foi apenas uma questão ali de semanas, foi justamente quando teve a delação premiada, que a divulgação nas revistas da delação premiada, no caso da Petrobras, e que houve um certo constrangimento ali com a candidatura da Dilma Rousseff. Então, ele cresceu nesse... Sim, Dilma caiu 3, Marina perdeu 1 e Aécio herdou exatamente os 4. Foi os 4 pontos. Vitorioso, né, nessa história. Quer dizer, realmente tem que ver essa curva, né, se mantém ascendente. Mas tem uma diferença aí da palavra coalizão. Coalizão para o brasileiro, o eleitor, significa corrupção. Quer dizer, você vai unir com grupos corruptos, que quer governar mediante ceder ministérios, né, poderes dentro do governo. Então, a Marina representa para a população essa mudança de rumo de governar. Claro que ela vai encontrar aí muita resistência, mas isso, se ela for eleita, no caso, sem nenhuma estrutura partidária, apenas a figura simbólica dela, isso pode mudar. Quer dizer, então você deve... Porque a coisa pública, né, o PT está aí, e a Dilma insiste em falar que órgãos públicos, Ministério Público, Banco Central, pertence ao governo que ganha. Não, órgãos públicos estatais são estatais e não governamentais. Eles estão aí que pertencem à União, ao país. Então, isso aí fica bem claro a diferença, principalmente entre Marina e Dilma. Quer dizer, por que o Aécio não tem essa expressão de voto como a Marina tem? Porque o PSDB, na verdade, quando o PT ganhou a eleição desde Lula, na verdade não foi o PT que ganhou, e sim o PSDB que perdeu. Quer dizer, não teve estratégia para se manter no poder. E teria tudo. Falta discurso também. O PSDB continua falando muito hermeticamente, muito fechado, não fala claro como o Lula fala, olha, por exemplo, com a população. O Aécio perdendo para Dilma em Minas. Quer dizer, é possível que o PT tenha um governador apenas em Minas, eleitos em Minas. Quer dizer, o reduto
do principal candidato de oposição ao PT, que é o Aécio Neves. Então, há um problema aí, quer dizer, de discurso, de projeto, porque os governadores do PSDB não ficaram, nas outras eleições, na frente do projeto do PSDB nacional. Então, isso está se retratando agora. Tá. O povo quer coragem, quer decisão. Quero fazer uma pergunta bem rápida e também resposta bem rápida, por favor, que eu tenho que chamar o comercial. Quero que os senhores dois respondam. Pesquisa Ibope divulgada esta semana sobre intenções de votos no Rio de Janeiro e São Paulo, os dois, digamos, principais estados do país. Para deputado federal. Em São Paulo, aliás, no Rio de Janeiro, despontam Jair Bolsonaro e desponta também a Clarissa Garotinho, que é filha do casal Antony e Rosinha Garotinho. E em São Paulo, Tiririca, Paulo Maluf e o pastor Marco Feliciano, que foi marcado também por aquela passagem dele na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados. A política do Brasil baseada nisso vai bem? O que o senhor acha? E o povo? Quer dizer, os políticos e o povo. Rapidinho, por favor. Tá bom. Bom, eu acredito, votar no Tiririca como voto de protesto, acredito que o povo precisa repensar sua relação com a política, com as instituições políticas. Então, não, vai bem. E o senhor, professor? Olha, candidatos a deputados federais e estaduais, apenas 12% tem a estatística também, que decidiram o seu voto agora. Então, praticamente 88% não decidiram. E quem está aparecendo em primeiro plano aí nas pesquisas são esses notórios candidatos. Paulo Maluf está sendo eleito em São Paulo. O José Feliciano, né? O Marco Feliciano está também eleito. José é o bom, José é aquele cantor. José Feliciano. Então, na verdade, quer dizer, esses que têm visibilidade anterior, que estão sendo reeleitos. Quer dizer, isso não demonstra, aí vem a segunda parte, quer dizer, a intenção do eleitor brasileiro. Exato, ainda. E a população, o eleitor. Quer dizer, o eleitor é que não vai bem? Não. Sem fazer qualquer ofensa, nem crítica aqui, me permita aqui para deixar claro, sem fazer qualquer ofensa, nem crítica a esses nomes que eu citei. Mas são nomes de pessoas muito polêmicas, né, dentro do cenário político nacional. Por isso que eu citei esses nomes e por isso que, inclusive, isso foi divulgado, inclusive, nas redes sociais, foi divulgado na imprensa brasileira também. Olha, só para acrescentar, Paulo, professor, em 2005, estourou o Mensalão. Maior escândalo da política brasileira de todos os tempos, e o Lula foi reeleito. Será que o eleitor usa esse critério de governos sérios, transparentes para votar? O senhor responde daqui a pouco? Deixa eu chamar o intervalo comercial, professor. Senão a gente estoura mais ainda o tempo. Mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito, acompanhar a simplicidade de uma linha, imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. A Só Bandeiras é a marca mais conceituada no ramo de bandeiras. Há 18 anos no mercado, a Só Bandeiras é especialista em campanhas políticas e coloca à disposição do cliente uma imensa variedade de produtos e serviços. Não importa qual é a sua preferência partidária, a Só Bandeiras faz a melhor divulgação. Ligue 32780018. Só Bandeiras, confeccionando sentimentos, despertando paixões. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório.
Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo 2 cientistas políticos. Está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, que é professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Também está aqui o Pedro Araújo Pietrafeza, ele que é cientista político, professor do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. E também está aqui o Rafael Vasconcelos, que no final do bloco anterior deixou uma pergunta para o professor Wilson. Resuma, por favor, Rafael. Vamos lá. Em 2005, teve o maior escândalo da história do país de corrupção. E o presidente Lula foi reeleito logo em seguida. O eleitor leva em consideração esses escândalos políticos, leva em consideração essa situação de falta de transparência para escolher o seu candidato? Olha, a maioria dos eleitores de qualquer país, ele não tem intenção material na pós-eleição. Ele não quer emprego, ele quer viver a sua vida. Agora, se a gente culpar o eleitor, quer dizer, a gente está esquecendo que não é um jogo de sustentação política partidária, e sim, quem tem que ser bom é o político que tem que ser honesto, e não o eleitor. Caso contrário, a gente cairia aí na mesma relação. Então, quer dizer que a seleção perdeu para a Alemanha, culpa do torcedor brasileiro? Não, são os participantes. O principal ator mas a torcida não escolhe os jogadores da seleção. A diferença acontece que na política é o eleitor que escolhe o protagonista o seu representante. Político é o político. Ele tem que ser o craque da política. Ele que tem que ser honesto, correto, bom caráter. Quer dizer, se demonstra aí, qualquer país sobe, desenvolve, cresce com pessoas de bons costumes, bons hábitos. Tá, mas fica aí essa diferença, né, professor? Na seleção, ninguém... O senhor escolheu o centroavante? Não. O senhor escolheria o Cone, não? O Fred? Com certeza não. Então a gente não pode trocar. Então a diferença está aí, né? Quer dizer, na política depende sim do eleitor, é ele que coloca as pessoas lá. Mas vamos puxar o assunto para Goiás? Para o nosso cenário, pode ser? Eu quero saber já do senhor mesmo, como é que o senhor tem avaliado, o senhor esteve aqui dias atrás, no início ainda da propaganda política no rádio e na televisão, e eu gostaria de saber do senhor depois disso, depois daqueles dias, e agora a gente já chegando na reta final da campanha. Como é que o senhor tem avaliado o horário político, a manifestação, a performance de cada um dos candidatos ao governo do Estado? Em Goiás, ele reflete o que está acontecendo a nível nacional, quer dizer, aqueles políticos que estão em segundo plano, estão sendo, em primeiro plano, estão sendo bombardeados aí com propagandas enganosas, mentirosas, inescrupulosas, quer dizer, estão em desespero, que estão vendo que talvez nem chega a segundo turno, né? Perdem, e estão usando de todos os meios. Que tipo de eleitor, então, essa propaganda quer ganhar? Quer dizer, mentirosa, enganosa, como se o eleitor fosse um débil mental que não soubesse discernir quem é quem. Ele sabe, né? A gente, claro, quem se apresenta em primeiro plano, ele tem que se mostrar a que veio, que trabalho que ele vai fazer com o Estado. Então, mais ou menos a propaganda política, ela deve mudar. Nós estamos na velha, tradicional propaganda política. Não, e até historicamente, Paulo, professor, eu não me lembro, sinceramente, de uma campanha que fizesse ataques e tivesse êxito. Eu não me lembro de alguém que ganhou a eleição atacando. Sim, então você vê agora é o desespero de quem está perdendo pelas pesquisas. As pesquisas é estatística, é matemática. Através da matemática e estatística, não tem como você manipular, enganar, ter cinismo nesses números, nessa estatística. Elas refletem, quer dizer, um acontecimento que pode ocorrer na eleição. Quer dizer, uma fotografia concreta da intenção de voto. Professor Pedro Araújo Pietrafeza, né? Sua análise também sobre o horário político e a performance dos candidatos. Bom, eu acredito que na questão do horário político da televisão e do rádio, nós temos um aperfeiçoamento, inclusive, do marketing político. Essa questão sobre bater nos candidatos, é claro que nas últimas eleições, se nós formos fazer uma pesquisa das últimas eleições, realmente os candidatos que bateram muito não foram eleitos. Mas é importante também tentar uma desconstrução dos candidatos que, porventura, estejam na frente para ver se consegue angariar alguns votos. Então, essa desconstrução
ela é relativamente normal nos horários eleitorais. Mas não seria melhor que o próprio candidato fizesse a sua construção, ao invés de querer destruir o adversário? Não seria melhor? Na minha... ele ser escolhido pelo eleitor por aquilo que ele é e não por aquilo que o adversário dele é? Na minha opinião, acredito que essa seria uma campanha até mais propositiva, que seria melhor. Mais por conta dessa, igual o professor está falando, das estatísticas, esse marketing político usa dessas estatísticas para ver alguns pontos fracos e ressaltar pontos fracos. Mas acredito que apresentar propostas, pegar, por exemplo, o orçamento que tem aqui no estado de Goiás, o que dá para fazer na área de educação, o que dá para fazer na área de segurança pública, né? Então, para mostrar para o eleitor de forma concreta, ali com os números, com as tabelas, com as propostas, diferentes propostas, o que o candidato quer realizar. Assunto, né, que tem sido explorado com bastante intensidade, professor, nesse horário político, é a questão do caso Cachoeira. Como é que o senhor vê isso? Aí, ó, é o mesmo que está ocorrendo a nível nacional, quer dizer, que é desconstruir a imagem daquela pessoa que pode faturar a eleição. Então, em Goiás, quer dizer, não foge à regra. Quer dizer, então é um desespero, quer dizer, que não vê horizonte nenhum na eleição, então vai tirar aí praticamente do cemitério um caso que é apenas jurídico, ele não é político, e já aconteceu no passado. Então, aproveita de todas as truques, né, para chegar até o eleitor e convencer de que o governador atual não tem sustentação política, também é corrupto, quer dizer, ele tem desvios, quer dizer, isso aí é desespero, né? Mostra que, claro que se você pega países civilizados, a discussão é sobre ideias, e ideias devem ser discutidas ao longo de, no mínimo, 2 anos, e não apenas nesse chamado propaganda eleitoral, horário eleitoral. Então, para o eleitor... Nesse horário tem sido mostrado ideias, projetos? Não tem, porque o formato ele é muito restrito, quer dizer, você tem perguntas e respostas, deveria levar um candidato de cada vez. Não, eu digo no horário político. No horário político, eles têm apresentado propostas? Não, eles amam todo mundo, vão fazer tudo, em todas as áreas, quer dizer, o eleitor está cansado de ouvir essas promessas, então tem que pegar o orçamento, discutir o dinheiro, o que vou fazer, diferente do outro candidato, isso não é colocado seriamente. Fica parecendo... Com denúncias, né, brasileiras. Uma pergunta para vocês, fica parecendo que todos os candidatos são do governo? Porque o Antônio Gomide, ele fala das realizações da Prefeitura de Anápolis. Vanderlan Cardoso, das realizações do senador Canedo. O Íris Rezende, ele fala de seus governos anteriores. E o governador atual, naturalmente, fala do que ele realizou nos últimos anos como governador. A eleição tem essa característica de parecer que todo mundo é governo? Eu acho que é importante para os políticos demonstrar que tem capacidade de gestão, né? Então, cada um vai trazer a sua experiência política, né? Então, no caso, como esses candidatos, eles tiveram experiências nos poderes executivos, no caso municipal, dos dois candidatos, o Gomide e o Vanderlan, e no caso do Íris e do Marconi Perillo no governo do Estado, eles querem mostrar para a população que eles dão conta de administrar. Pode parecer, sim, eu concordo com você, que todo mundo vai dar aquele ar de governo, mas, na verdade, eles estão querendo mostrar para o eleitor, bom, se você, porventura, votar em mim e eu for eleito, eu tenho condições de, durante esses 4 anos, fazer uma boa administração. Está surtindo o efeito? Bom, aí cabe que cada um vai puxar para a sua sardinha. Se o eleitor ele se convenceu de que ele é um bom administrador ou não, aí a gente vê na... Eu me refiro até mesmo às pesquisas, né? Nas pesquisas, o governador Marconi Perillo está até próximo de ganhar uma eleição no primeiro turno. Vanderlan cresce, mas não deslancha. Antônio Gomide tem um percentual que não assusta, né, para chegar no segundo turno.
Então, a leitura que eu faço é essa. Você falou de pesquisa, deu gancho para que eu possa relembrar aqui algumas pesquisas. Lembrando o telespectador, o programa é gravado numa quinta-feira e, por conta disso, muitas vezes a gente não tem como falar de eventos que aconteçam, né, depois do programa tá gravado. E na semana passada, depois de o programa ter sido gravado e a gente ter falado sobre a pesquisa do IBOP, surgiram mais 3 pesquisas. Então, para a gente também não deixar de fazer o registro, a gente vai colocar aqui o resultado, né, dessas 3 pesquisas, começando pela pesquisa Groupon. Veja os resultados. De acordo com pesquisa estimulada Groupon Diário da Manhã, divulgada no último dia 12 de setembro, Marconi Perillo aparece com 48,6% das intenções de voto. Iris Rezende aparece com 29,1%. Vanderlan Cardoso com 8%. Antônio Gomide com 6%. Marta Jane com 1%. Alexandre Magalhães 0,4%. E professor Wesley 0,3%. 8,7% dos entrevistados estão indecisos e 5,8% pretendem anular o voto. Professor Wilson, né, essa pesquisa, o senhor acompanhou naturalmente, que análise o senhor faz? Essa pesquisa é a que mais se aproxima de uma vitória de Marconi no primeiro turno, é isso? Exatamente, pela margem de erro, inclusive, ele poderia chegar a mais de 50%. Tá, considerando apenas os votos válidos. Essa pesquisa, bem rapidamente, uma análise sua. Olha, os candidatos que estão com pouca intenção de voto, eles estão querendo exatamente esses indecisos e os brancos e nulos. Ver se muda a realidade das coisas, mas os números estão aí, não tem como você brigar com as estatísticas, né? Prova, mais uma vez, que a população de Goiás, o eleitor, está respaldando, né, o outro mandato por governador. Vamos conferir outra pesquisa, dessa vez do Instituto Fortiori. Veja só. De acordo com pesquisa estimulada Fortiori Jornal Opção, divulgada no último dia 12 de setembro, Marconi Perillo aparece com 41% das intenções de voto. Iris Rezende aparece com 26%. Vanderlan Cardoso com 8%. Antônio Gomide com 6%. Marta Jane, professor Wesley e Alexandre Magalhães com 1% cada. 11% dos entrevistados estão indecisos e 7% pretendem anular o voto. Professor Pedro, né, quero a sua análise também sobre essas duas pesquisas. Bom, a gente vê, já estamos chegando perto aí da votação, né, dia 5 de outubro, vemos uma diminuição do número de indecisos, 11%, né, com 5 a 8% de pessoas que vão anular ou votar em branco. Se nós pegarmos as eleições passadas, a média foi de 19% de abstenção. Então, acredito que o cenário que foi apresentado pelas pesquisas pode ser, já que estamos muito próximos das eleições, um cenário que vamos ver nas urnas. Não sei se vamos ter surpresa. Que tipo de surpresa? O eleitor, e é importante ver com os questionários dessas perguntas, o eleitor quando fala, eu vou votar, por exemplo, no Vanderlan, por exemplo, e ter uma pergunta controle no sentido, você está totalmente decidido do seu voto ou você pode mudar também, né, da sua decisão lá na urna eletrônica, né, para que nós podemos ter uma análise do quanto que o que o eleitor disse para o entrevistador realmente vai ser a sua ação ali na urna. Se tiver essa pergunta controle, né, para ver o grau de certeza que o cidadão tem, o eleitor tem no seu voto, isso seria muito importante para ver se teremos ou não surpresa. Se ele mudaria ou não o voto. Isso, é nesse sentido. Nessas pesquisas que a gente viu, vamos colocar já logo a terceira pesquisa, que foi divulgada também no final da semana passada, foi do Instituto Serpes, divulgada no último dia 14. E nessa pesquisa também, Marconi Perillo tem, na soma de votos, ele tem mais intenções, né, na verdade, de votos do que os outros candidatos todos juntos. Veja só. De acordo com pesquisa estimulada Serpes ou Popular, divulgada no último domingo, Marconi Perillo aparece com 39,3% das intenções de voto. Iris Rezende aparece com 25,1%. Vanderlan Cardoso com 7,2%. Antônio Gomide com 5,9%. Marta Jane 0,7%. Professor Wesley e Alexandre Magalhães com 0,1%. 13,9% dos entrevistados estão indecisos, 6,4% querem anular o voto e
e 1,2% não vão votar. Interessante, né? O CEPES, que é o instituto mais tradicional, mais antigo, né, que nós temos aqui em Goiás, registrou pela primeira vez um número que é capaz de dar a Marconi Perillo a vitória no primeiro turno, porque ele tem, como eu disse antes de apresentar a cartela, ele tem mais intenções de votos do que os outros candidatos todos somados. Como é que o senhor vê essa perspectiva, professor? Primeiro turno, segundo turno, sim ou não? Pode ser que no primeiro turno decida, mas o voto no Brasil é um rito sumário. Quem está na frente leva, independente do indeciso, do nulo e branco, né? Então, praticamente ganha a eleição em Goiás. Mas, o senhor arrisca dizer isso? Praticamente pode ocorrer isso, porque a decisão é quem está na frente e não por que está na frente. Então, é isso que deveria discutir. Por que os outros candidatos não conseguiram até agora se aproximar de Marconi Perillo em números, que são esses números. E nesse aspecto, quem está na frente pode ser beneficiado com o chamado voto útil, ou seja, daquele cidadão que fala, eu não vou perder meu voto, eu não vou perder a eleição, ele acha que ele ganha junto também. E ele acaba votando com quem está na frente. Tem outra estatística. E nesse aspecto pode ser utilizado. Tem outra estatística na ciência política que traz mais de 37% acompanha exatamente isso, a maioria. Então, por isso que praticamente se não houvesse eleição, quer dizer, o ato em si, as pesquisas bastaria para votar. Por isso que precisa mudar o formato eleitoral no país inteiro, né, para a gente ter uma outra forma de votar. Tá bem, eu tenho que chamar mais um intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. A Só Bandeiras é a marca mais conceituada no ramo de bandeiras. Há 18 anos no mercado, a Só Bandeiras é especialista em campanhas políticas e coloca à disposição do cliente uma imensa variedade de produtos e serviços. Não importa qual é a sua preferência partidária, a Só Bandeiras faz a melhor divulgação. Ligue 32780018. Só Bandeiras, confeccionando sentimentos, despertando paixões. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois cientistas políticos. Está aqui o professor Pedro Araújo Pietrafesa, ele que é cientista político e professor do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. Também está aqui o professor Wilson Ferreira da Cunha, cientista político e professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, repórter, jornalista, que faz parte da nossa equipe. Gostaria de saber dos senhores agora o seguinte: campanha está chegando na sua reta final, né? E seria de se esperar que o prefeito da maior cidade, da cidade mais importante do estado de Goiás, estivesse participando ativamente desse processo. Me refiro a Paulo Garcia. E a gente não vê Paulo Garcia aparecer nem na campanha do companheiro dele de partido do PT, que é o Antônio Gomide, e muito menos na campanha de Iris Rezende, que foi seguramente a pessoa responsável por eleger Paulo Garcia, até porque na campanha, todo mundo deve se lembrar,
campanha em 2012, né, o ex-prefeito, então, Íris Rezende, pegava na mão de Paulo Garcia e dizia: coloque a prefeitura na mão do Paulo Garcia, coloque a saúde na mão do Paulo. Quer dizer, eles tinham uma ligação estreitíssima, coisa que não se reproduz agora nesse cenário, que seria natural de se esperar. Isso é um raciocínio lógico. Por que isso não acontece, professor? Por que Paulo Garcia está escondido tanto na campanha do partido dele quanto na de Íris? Então, é um retrato da área nacional local, quer dizer, a incompetência, né, do PT em administrar o país e administrar a nossa principal cidade, a capital de Goiás, né? Então, isso aí deu praticamente um ostracismo, né, uma repugnância, essa maneira vergonhosa de se administrar e colocar quase toda a população contra o atual prefeito. Quer dizer, que é cria do PMDB. Quer dizer, talvez não existiria PT em Goiás se não fosse o PMDB. Apesar disso, eles lideram em Goiânia, né? Lidera em Goiânia, só que, quer dizer, mas a ligação que ele tinha caiu. A ligação do PMDB local e nacional que sustenta o PMDB é muito forte. Talvez seja isso também a incapacidade do Íris, né, em ter uma preferência maior do que ele. Talvez isso aconteça ainda, não sei o que vocês pensam, porque o Paulo Garcia está escondido. Né? Pois é, por que está escondido? Mas mesmo assim, você se referiu a pesquisas, algumas dessas pesquisas que a gente mostrou aqui, mostrando por regiões, algumas delas mostram que aqui na região central, Íris perde para Marconi, e a região central inclui 3 prefeituras importantíssimas, né? A de Goiânia, a de Aparecida de Goiânia, que é comandada pelo PMDB, através de Marguito Vilela, e a de Anápolis, que é comandada por Gomide, que também é candidato. Na região central, Marconi ganha também. Na região metropolitana, né? Na região central, que inclui esses municípios, na região metropolitana. Perfeito. Agora, em Goiânia, a diferença que chegou a ser de 27% caiu para 2%. Em alguns casos, quer dizer, isso já significaria quase, se é que se pode aplicar isso aí, um empate técnico, né? Como é que o senhor vê isso, professor? Bom, Paulo Garcia fora da campanha política, quando ele próprio, né, não deixava de demonstrar, não escondia a vontade de ele ser o candidato do PT. Quer dizer, aí de repente está escondidinho. Por quê? No caso da campanha do Íris, como são 2 campanhas, chapas diferentes, é normal que não apareça o Paulo Garcia no do Íris. No caso do Gomide, por conta de uma má avaliação da população da administração do Paulo Garcia, né, e da boa avaliação que o Gomide tem em Anápolis, é normal que a campanha do PT não traga o Paulo Garcia para aparecer, tanto seja em carreata, seja no programa eleitoral, deixar o Paulo Garcia aqui na prefeitura e trazer a boa administração que o Gomide fez, que a população de Anápolis diz que o Gomide fez na sua cidade e transformar como um fiel da campanha a sua administração em Anápolis, né? Então é por isso que o Paulo Garcia não aparece. Numa dessas pesquisas, são tantas, né? Eu não me lembro exatamente agora qual delas, mas posso pegar no arquivo, a gente tem estudo arquivado. Uma delas registrava que em julho Antônio Gomide tinha cerca de 5% das intenções de voto aqui em Goiânia e caiu agora, né, numa dessas últimas pesquisas, para 1,2%. Não sei se é do CEPES, me parece que é, mas depois eu confirmo isso. Quer dizer, a avaliação da gestão de Gomide, mesmo sendo boa em Anápolis, ele teve mais de 90% da aprovação da gestão dele, aqui em Goiânia, talvez por conta desse raciocínio que o senhor fez, da gestão de Paulo Garcia não ser uma boa referência, quer dizer, Antônio Gomide tem apenas 1,2% das intenções de voto. Isso. Quer dizer, ele acabou sendo prejudicado pela gestão de Paulo, é isso? Ele acabou sendo prejudicado. Pode ser feita essa leitura? O que é importante é que a população de Goiânia não necessariamente saiba como foi a gestão do Gomide em Anápolis. Então, seria importante para o Gomide, o que ele tentou fazer no seu programa eleitoral também, é trazer essas informações, né? Então, como a avaliação do Paulo Garcia é muito ruim no eleitorado do goiano, isso prejudicou o Gomide. Mas tem um dado também, que tanto o Gomide como o Vanderlan, eles estão candidatos a prefeito de cidades e não do Estado. O Estado é maior do que Anápolis, é muito maior do que
Mas eles Pedro têm que Canudo, apresentar, então, eles têm certo? que apresentar Então, alguma coisa. quer dizer, a gente, é normal que eles apresentem a gestão deles na prefeitura. Mas não fica repetitivo? Não, eles têm que mostrar, eu posso fazer no governo do Estado. Porque o eleitor quer saber, eu vou votar em alguém que pode governar. Aí a gente o Marconi entra... Perillo, ele veio na campanha de 98 da onde? Aí a gente que ele tinha para apresentar para a população? Na mesma tradicional política do culto à personalidade, o personagem político principal, quer dizer, isso já não agrada mais, quer dizer, nós estamos no pleno século XXI, quer dizer, não é a figura do gestor, é o que ele apresenta com quem vai administrar. Nós estamos na véspera das eleições. E o que parece, né, conversando com a população, conversando com as pessoas no dia a dia, é que, apesar de Marconi Perillo já ter 12 anos à frente do governo de Goiás, 8 na primeira gestão e agora 4, e a intenção é que, né, a tendência é que ele vença as eleições, de acordo com as pesquisas, não somos nós que estamos dizendo. Não há aquele desgaste, não há aquela situação de governo desgastado, né? Sim. Me parece que o eleitor está vendo nele também, apesar desse tempo todo, uma perspectiva de novidades. Existe um horizonte... Como o senhor avalia essa situação? Na continuidade da administração de Marconi Perillo para o eleitor goiano. Quer dizer, são fatos, a gente tem que trabalhar com os fatos, que não depende da minha opinião, são esses fatos. Tanto que, então, a oposição ao atual governador não consegue regimentar todas as forças de oposição que poderia enfrentar. Então, o goiano está vendo, quer dizer, que não há candidato à altura para enfrentar o atual governador. Nesse cenário, a gente está à véspera das eleições, um Marconi de 98 para encarar o Marconi de hoje? O que acontece também é, se a gente pegar, o eleitor, nós eleitores, muitas vezes somos conservadores no nosso voto. Se nós tivermos uma boa avaliação da administração, e que essas pesquisas às vezes fazem, perguntam como é que você avalia o governo de tal candidato, e no caso a reeleição do Marconi Perillo, se a população, a maior parte da população, avalia que o governo é bom, que o governo é regular, ela vai se perguntar por que eu vou mudar o meu voto para um outro candidato que eu não sei necessariamente se ele vai fazer um governo que eu avalio que seja bom, como é o caso das pesquisas que foram feitas, que os eleitores estão considerando, uma boa parte dos eleitores, a administração do governador como uma boa administração. Então, isso pode ser uma das explicações para que a oposição, que não conseguiu, talvez, colocar um nome mais competitivo, né, só foram 3 candidatos, não conseguiu decolar. Então, o eleitor que avalia o Marconi Perillo como uma boa administração, por que eu vou mudar o meu voto? Seria aquela zona de conforto. Aquela zona de conforto. Então, isso a gente pode avaliar também, por exemplo, de 2006, né, de 2010 na eleição da Dilma. Então, o governo Lula era muito bem avaliado. Então, a Dilma ganhou as eleições em cima dessa avaliação da população. Bom, é um bom governo, por que eu vou mudar esse bom governo? Nós temos uma avaliação da Dilma agora muito ruim. No caso de Goiás, segundo alguns estudos, é uma das explicações por que o eleitor não muda o seu voto para os candidatos que estão tentando a reeleição. Se a sua administração é bem avaliada, há uma propensão maior de que ele ganhe as eleições. É o caso que está acontecendo no estado de Goiás. Muita gente imaginava, né, que depois da Operação Monte Carlo, Cachoeira, essa história toda, que Marconi tivesse muita dificuldade. E ele teve, naturalmente, deve ter tido muita dificuldade para superar isso tudo. E segundo ele disse em várias entrevistas, ele só conseguiu superar isso tudo com trabalho, exatamente nessa linha que o senhor falou, né, de obras, de levar obras. E ele conseguiu exatamente trazer essas obras através de empréstimos, é bom que fique claro que se trata de empréstimos, né, e não de dinheiro que veio de graça do governo federal, mas para ter um empréstimo é preciso que tenha crédito, não é isso, professor? Crédito, se não claro. tem crédito, você não pega dinheiro emprestado em banco nenhum. Marconi conseguiu o que muita gente da própria oposição não imaginava, que ele fosse conseguir superar essa situação toda, inclusive buscando dinheiro lá no reduto do PT. Afinal de contas, o dinheiro é emprestado, mas quem gerencia o dinheiro é o governo federal, que é do PT. PT que é adversário histórico do PSDB. Como é que o senhor viu essa costura que o Marconi fez?
Bom, quando teve todo aquele problema de popularidade com o Marconi Perillo por causa dos casos, né, que envolveu tanto a questão do Cachoeiro, que o IRI está tentando reviver, né, como não é um caso novo, dificilmente vai ter respaldo eleitoral, um caso antigo, né. No caso dos empréstimos, né, como você bem falou, não é fundo perdido, né, ele vai ter que pagar depois porque é um financiamento, né. Isso talvez contribuiu para que ele fizesse uma ou outra obras de grandes impactos, como a gente vê ali em Anápolis. Também ele gastou muito com propaganda. Então, o governo Marconi, logo depois que estourou esses casos, gastou muito com publicidade. Então, a gente viu aqui em Goiás muita propaganda, até o cantores sertanejos participando dessas propagandas. Então, isso trouxe ele conseguiu, com todos esses mecanismos, seja com empréstimo para fazer essas obras públicas, seja com propaganda, com a propaganda do governo, ele conseguiu reverter esse cenário adverso da sua imagem que se corrompeu. Mas isso eu acredito que não pode se resumir apenas a obras, né, professor? Afinal de contas, tem outros resultados positivos na área de economia, por exemplo, na área de geração de empregos, na área do IDEB, por exemplo, que foi uma notícia muito boa, né? São 16 estados que tiveram queda na avaliação do índice do desenvolvimento da educação básica. Quer dizer, Goiás foi um dos poucos que conseguiram não apenas manter, mas subir um pouco dentro da sua avaliação e, com isso, chegar ao primeiro lugar. Isso equivale a dizer que, gostem ou não, o ensino médio, o ensino público de Goiás é o melhor do Brasil. Santa Catarina tratava isso dessa maneira, Goiás tem que tratar também dessa maneira. Quer dizer, houve outros aspectos positivos que não fossem apenas obras, professor? Além da habilidade política do atual governador, ele soube, que Goiás faz parte da federação, ele soube, quer dizer, negociar empréstimos decisivos, porque no primeiro ano de Marconi ele não tinha essa credibilidade, essa confiança, que depois não é só iniciar a obra, mas é uma pessoa que é transparente, que demonstra que tem efetivo trabalho dentro do Estado. E o Estado de Goiás é um Estado novo, que está crescendo agora a nível nacional, praticamente é muito maior do que o Brasil, né, economicamente falando. E nessas outras áreas. Agora, querem confundir aí os opositores um outro problema, que é a da segurança pública. Só que segurança, né, no país, a segurança pública ela se estende ao território nacional e não é um problema só local, quer dizer, do município ou do Estado. Então, teria que ter uma política pública de segurança estratégica, né, para defender o morador do Brasil, né, do país. Então, uma política federal. Federal, quer dizer, federal, de séria, competente. De fechar as fronteiras, do combate ao tráfico. Muita coisa. Isso nós teríamos que ter, né, discussões sérias. Ir a outros países, como que eles enfrentaram esse problema de narcotráfico, né, de insegurança pública. Quer dizer, nós temos presença de bandido, ausência de governo e de Estado. Quer dizer, que não é culpa apenas do governador, do prefeito da cidade. Então, tem outros critérios, né, que a população está aí, através da intenção de voto, renovando, né, o cargo. Claro, o telespectador que está assistindo ao programa e que assiste também ao horário gratuito, que não é gratuito, né, de propaganda na televisão e no rádio, ele naturalmente vai fazer a sua análise, vai fazer a sua observação. Cada candidato naturalmente tem, né, o seu ponto positivo, tem seus pontos negativos, e você, telespectador, é que vai fazer a sua análise, dar a sua opinião. Enfim, na hora de você registrar o seu voto, aí você vai ter que ter a consciência muito tranquila de fazer a avaliação sobre quem é melhor para você, para ser governador, presidente, deputado estadual, federal, senador. Não é isso? Isso. Que recado final só deixa? Estamos terminando o programa. Bom, o meu recado que eu deixo para os eleitores, que eles se envolvam com esse processo eleitoral. É o momento que nós temos de mais proximidade entre o cidadão e o Estado, que você se envolva, se informe e que façam uma boa escolha no dia 5 de outubro. Tá bem, Pedro Araújo Pietrafeza, cientista político, professor do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. Foi um prazer recebê-lo, professor. Obrigado por ter vindo, volte mais vezes. Obrigado pelo convite, voltarei. Obrigado. Professor Wilson Ferreira da Cunha, 30 segundinhos também para a sua mensagem final. A democracia, através do voto, o eleitor tem a oportunidade de reavaliar a gestão pública.
O voto pode ser um protesto, uma discordância, mas pode ser também uma aprovação. Quer dizer, esse indeciso branco e nulo, ele precisa decidir. Ele mora no país que depende dessas decisões políticas, que é importante. Quer dizer, claro que o político profissional, ele fez que um povo brasileiro ficasse desiludido com a política. Isso não pode acontecer. Tá bem, professor, obrigado mais uma vez por ter vindo, né? Volte mais vezes também. Vamos embora, Rafael. Vamos lá, Paulo, boa noite. E olha só, leve a sério a política, porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Um grande abraço, Paulo. É verdade. E muitas vezes por quem gosta, porque gosta de si mesmo. Também. Não é isso? Também. Tá bem, obrigado a você pela companhia, né? Eu agradeço aqui mais uma vez a presença dos convidados, lembrando sempre, né, a opinião de cada um. O programa abre espaço para opiniões e de pessoas que conhecem da área, são profissionais da área, são cientistas políticos. Os senhores, naturalmente, são responsáveis pelas suas próprias opiniões. Obrigado a você pela companhia, uma boa noite. A gente volta domingo que vem. Até lá. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.